Oi, Rabisque, seja muito bem-vindo à primeiríssima aula do minicurso Agora Vai. Você organizado em 2022. Eu sou a Ká e eu estou muito feliz que você topou entrar nessa com a gente no minicurso. Você deve ter reparado que hoje a gente tem duas aulas, esse podcast e mais outro, então vamos fazer um combinado? Vê se você tenta assistir essas duas aulas hoje, porque amanhã a gente já tem uma nova aula. A intenção aqui é você não procrastinar essas aulas. Então vamos seguindo o cronograma que vai estar tudo certo. E para a gente começar do começo, vamos ter hoje uma conversa sobre por que planejar. E essa, meus queridos, é uma pergunta que renderia um livro inteirinho, mas a gente vai fazer esse esforço de resumir isso, essa conversa inteira em apenas alguns minutos. E para isso, estou muito bem acompanhada. Ao meu lado estão Nara e Camila. Oi, pessoal. Oi, Rabisquers. Aqui é a Mila. Já vou adiantar que vocês vão confundir demais as nossas vozes, mas eu confio em vocês. Eu confio na habilidade de vocês. Acho que até o final do podcast vocês vão ter um palpite de quem é quem. Com certeza, vão super. Ei, Rabiscas, aqui é a Teacher Nara, sou professora de inglês do IFMG, apaixonada por organização e parceira do projeto Rabiscos no minicurso Agora Vai. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E para responder essa pergunta do porquê a gente se planejar, planejar para quê? Como eu comentei, a gente poderia escrever um livro inteirinho, mas vamos então resumir alguns tópicos. Nara, você pode começar para falar isso para a gente? Ai, com certeza, a gente realmente poderia fazer um livro sobre por que se planejar, mas eu acho que a gente consegue resumir isso com uma coisa muito simples, que é para a gente ficar tranquilo, né? A gente planeja para a gente controlar a nossa ansiedade, para a gente surtar menos, né? Com o tanto de atividades que a gente tem para fazer no nosso estudo ou no nosso trabalho, na nossa vida em geral. Porque o que acontece? Todo mundo tem uma lista de afazeres, né? Seja qual for a realidade da pessoa, que vai incluir âmbitos vários. Vai ter o estudo ou o trabalho, a casa, as atividades pessoais, enfim, planos que a pessoa tem, sonhos que ela quer realizar e atividades que ela precisa fazer para poder chegar a esses objetivos dela, seja quais forem. E quando a gente junta tudo isso num pacotinho, fica muito difícil de a gente conseguir administrar, né? Todo mundo equilibra seus pratinhos no seu cotidiano. Então, quando a gente se planeja, a gente controla essa ansiedade na nossa mente de querer fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Em resumo, a gente consegue focar no que precisa ser feito e não deixa a nossa mente ficar aumentando, né? Essa visão, essa perspectiva de que não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Planejar é isso, organizar melhor a forma como a gente vê tudo que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu concordo demais, Nara. E eu acho que um exemplo disso, de como o planejamento tira esse mal pela raiz, é quando a gente vai dormir. Geralmente, quando a gente não faz um planejamento, a gente dorme com todas as tarefas na cabeça. A gente fica, não, amanhã eu vou acordar, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E a gente pensa, meu Deus do céu, é muita coisa para eu fazer, não vou fazer o dia não vai ter como fazer. E quando a gente acorda no outro dia, a gente realmente começa a fazer as tarefas, a gente vê, gente, é isso que estava atrapalhando meu sono? Por isso é mais tranquilo, foi mais rápido, porque a nossa mente ela tem, ela tem essa tendência, a gente pode dizer assim, a aumentar as coisas. Quando a gente deixa as tarefas na nossa cabeça, elas viram, assim, bichos de sete cabeças, enquanto não precisa ser tanto assim. Por isso que eu acho que a gente começou muito bem. Eu acho que só nesse primeiro motivo eu já consegui convencer vários rabiscos a usarem o planejamento. Porque realmente esse ponto faz toda a diferença. A primeira coisa que eu notei em mim quando eu comecei a fazer o planejamento, eu falei, gente, eu tô mais calma, eu tô tão mais tranquila, a minha mente tá mais leve, eu não tô com tanta coisa na cabeça, as coisas estão tendo as dimensões reais que elas têm. E também a ver com a tranquilidade vem o nosso segundo motivo, que é aquela questão, quando a gente planeja, a gente entende, a gente tem a certeza, ou quase perto disso, de que a gente vai conseguir entregar aquelas tarefas. Porque é bem parecido do não vou conseguir, o dia não vai caber tudo isso, antes de dormir tem aquela questão de que no dia você pensa, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer todas essas tarefas. Você olha para aquela lista de tarefas, que, como a Nara falou,
é sempre grande, nunca acaba, todo mundo tem uma dessa em casa. E a gente pensa que a gente não vai conseguir entregar, a gente não vai conseguir fazer tudo no tempo certo, né? De que, por exemplo, no meu caso, eu sou uma estudante, eu penso, meu Deus, que eu pensava, tenho daqui a 2 semanas eu tenho uma prova, eu tenho que estudar muito dessa disciplina, eu não sei se vou dar conta. A partir do momento que eu planejo, eu consigo ver que, opa, são 4 textos para ler, acho que eu consigo colocar 2 em cada semana, fazendo os fechamentos aos poucos, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que esse sentimento de tranquilidade não tem preço. Não tem preço e é maravilhoso. É perfeito, todo mundo deveria ter. Então, rabisca e se planejem a semana. Vem com a gente que vai dar certo. Ô Camila, e como vocês bem gostam de dizer, né? Você não é só estudante. Então, tem Exatamente! que caber tudo nesse planejamento, né? Olha, e você me deu um ótimo gancho, Nara, para o próximo tópico, porque o próximo tópico diz justamente sobre isso, sobre planejamento que não engloba a nossa vida profissional ou pessoal, ou profissional ou acadêmica. É aquele planejamento que vai para além do que a gente geralmente costuma fazer. Que é justamente o fato do planejamento ajudar a, a gente alcançar nossas metas, os nossos sonhos. E parece uma coisa assim, nossa, mas planejamento tem a ver com isso? E tem muito a ver com isso. Eu vou te dar um exemplo. Lembra aquelas resoluções de ano novo que todo mundo faz? Todo ser vivo nesse planeta faz. Ah, nesse ano eu vou ir para academia, nesse ano eu vou ler um livro por mês. Mas isso dura no máximo até a metade de janeiro. Depois a gente esquece daquela meta. Se a gente chegou a anotar aquela meta no papel, a gente já guardou aquele papelzinho na gaveta e ele está lá com as traças. Então, um dos motivos que a gente não consegue alcançar as nossas metas pode ser por causa disso. A gente esquece dessas metas. Essas metas não estão palpáveis, não estão visíveis. E o planejamento, ele ajuda com isso. Porque o planejamento ele vai te dizer assim, tá bom, você quer chegar nesse tal lugar. Você quer ler você quer ler 12 livros no ano, você quer ir para tal lugar, você quer fazer tal coisa, tá? Então eu vou te dizer como você faz isso. Eu vou te dizer como você vai chegar nesse lugar. Porque a partir do planejamento a gente pode ver aonde eu estou, aonde eu quero chegar e como eu faço para ir entre uma ponta a outra. Ele vai te dizer, olha, para você começar a fazer academia nesse ano, voltar para academia, primeiro você precisa fazer tal coisa, primeiro você precisa fazer o orçamento, você precisa conhecer a academia, precisa fazer uma avaliação física, você pode fazer isso em tal semana para no inicinho de fevereiro, no máximo março, você já está dentro da academia praticando tantas vezes por semana. Então, o planejamento é importante para a gente alcançar nossas metas e nossos sonhos em geral por causa disso. Ele tira a gente da inércia. Ele te mostra o que você precisa fazer, quando você pode fazer, para você chegar onde você quer chegar. Isso, gente, tem um valor tão importante para nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, porque assim que você consegue alcançar uma meta, uma sensação tão gostosa de sentir, sabe? Uma sensação de empoderamento, de felicidade, de autoestima, de, poxa vida, eu consegui fazer o que eu queria fazer. Isso é muito legal. E eu posso perguntar para qualquer rabisquer. Não é legal quando a gente consegue alcançar uma meta? Não é legal quando você consegue ler aquele livro que estava assim, meses e meses para você ler e você não conseguia ler? Não é legal fazer isso? Não é legal você resolver aquela pendência que estava te enchendo o saco há tantos dias, tantas semanas, e hoje você finalmente conseguiu resolver aquilo? O planejamento faz isso com a gente. O planejamento tira a gente da inércia, mostra para onde a gente porque a gente precisa caminhar para chegar onde a gente quer chegar. Então, isso é uma sensação muito poderosa e o planejamento perfeito, como sempre, consegue trazer isso para a gente. Nossa, total, Cá. Eu concordo super. Eu acho que o planejamento é isso, é você escolhendo o seu caminho, né? É bem isso que você trouxe, Sim. assim. E não a vida escolhendo para você. Porque isso é um erro clássico também, né? Além do erro das resoluções de ano novo, o erro de você falar, ah, não, planejar é muito chato, então eu gosto de ser espontâneo, né? Eu sou pessoa espontânea, eu quero ir vivendo cada dia. Eu vou deixar a vida me levar. E aí tudo bem, tem um lado legal nisso, claro, a espontaneidade é sempre bem-vinda, mas se você não planeja nada, daí eu sinto que essa pessoa fica tendo as escolhas dela feitas por ela, né? Então, assim, às vezes aparece uma coisa urgente, aí a coisa urgente se sobrepõe a outra coisa urgente, e cadê o caminho que essa pessoa queria traçar de verdade, né? Cadê o tempo ali que ela quer dedicar para as coisas do estudo, do trabalho, e cadê o você não é só estudante? Vai virando uma bola de neve, e quando você vê, é difícil de sair dessa cilada, né, Camila?
Nossa, é demais. Quando você falou dessa espontaneidade, eu lembrei na hora de uma pergunta que eu recebi em caixinha de resposta. Nossa, mas planejar a semana parece ser muito legal. Nossa, adoraria. Adoro ver vocês fazendo, mas eu sou uma pessoa espontânea. Eu não quero planejar cada minuto da minha vida, Não é mas a para gente já mim. parte. Mas a gente já tá partindo de uma visão meio errônea sobre planejamento, né? A gente está confundindo planejamento com rigidez. A gente está É. achando também que, de repente, essa espontaneidade é ser controlada pelas nossas tarefas. Muitas vezes eu consigo ver isso, de que quando a gente não planeja nada, quando a gente entra na semana, assim, só com uma lista de tarefas do lado, não sabe por onde começar, não sabe como a gente vai fazer aquelas tarefas, isso também não é espontaneidade. Porque isso tira tempo de descanso, isso tira tempo de lazer, isso tira tempo dos nossos hobbies, porque não é a gente vai, eu vou ser espontânea, vou fazer uma aula de yoga 3 horas da tarde da terça-feira. Não, porque você provavelmente vai estar agarrado com as tarefas. Então, eu Exato. acho que planejamento é liberdade. Eu acho que tem palavra. Isso é falta de organização, eu acho, né? Fica parecendo também aquela história da pessoa que paga academia, e daí tem um plano que é sempre mais vantajoso, que é assim, venha a qualquer horário. E esse plano realmente é muito, vocês já viram? É, horário Já. flexível, né? E realmente isso é muito legal. Mas se você vai em qualquer horário e também não vai nunca, às vezes não se organiza, não rola isso também? E daí a Nossa, com pessoa certeza. não cumpre, porque falta organização. Quando você tem organização, você tem flexibilidade, né? Às vezes eu acho que o pessoal confunde isso com o negócio do horário também. Tipo assim, para você ser organizado, tem que ser o que você planejou na hora certinha que você planejou, você tem que fazer aquilo, senão não funciona, né, cara? Sim, isso é um mega spoiler da próxima aula, que a gente vai falar justamente sobre isso. A gente pensa que planejamento é criar um quadro de horários, 7h30 acordar. Aí, 7h40 escovar os dentes. 7h50 sair para fazer tal coisa. Aí, se você acorda um minutinho atrasada, todos os compromissos, todos os horários do seu dia já estão tudo atrasado também. Tá tudo Então, errado. é tudo errado. Aí seu dia fica parecendo um jogo de Tetris. Tudo coloridinho. Você abre o seu agenda do Google, tá lá, tudo coloridinho, assim, nossa. Aí a pessoa olha assim, nossa, mas que pessoa organizada. Eu penso e olho assim, nossa, mas que pessoa boba. Coitada, É, ela vai estar muito sobrecarregada, ela vai estar muito estressada o dia inteiro, porque ela vai ter que estar olhando para o relógio, olhando para a lista, ela vê que não vai bater os horários, está tudo atrasado, vai começar o dia já frustrada consigo mesma, porque olha só, quando eu um minutinho atrasada, todo o meu planejamento foi por água abaixo. E isso, na verdade, não é planejamento, olha só. Mas também isso já é um spoiler da próxima aula. Então, fica aí o convite para você assistir a próxima aula, tá imperdível. Eu e a Camila aqui, a gente conversou a beça sobre essas ciladas de planejamento que você não pode cair. total. E a aula 2 está incrível. E vamos nos lembrar aqui que a aula 3 também, né? Em que vocês ensinam a colocar em prática todos os subpassos para poder concluir o planejamento semanal. Eu acho que é muito importante essa visão do planejamento como flexível, porque isso que você estava falando dos horários, né? E ai, meu dia já começou todo errado porque 7h42 eu não tinha ainda nem acordado, quanto mais tomado café, passeado com o cachorrinho, que era tudo que tinha planejado e tudo mais. Isso nunca funciona, gente, porque a vida acontece, né? Então, de repente, essa pessoa estava planejando errado. Essa pessoa, às vezes, estava tentando fazer a to-do list dela caber num schedule, assim, né? Num quadrinho, assim, com todos os dias, todos os horários, num Tetris mesmo, igual você falou. A gente tem que pensar que o planejamento, né? Vou dar mais um mini spoiler, tá? O planejamento, Pode como dar. vocês vão delinear melhor nas próximas duas aulas, ele começa lá pelo planejamento mensal, né? Então a gente começa a pensar, na realidade a gente pode começar a pensar no ano, daí a gente pode começar a pensar nas nossas metas compartimentadas, em mini passos, né? Tudo mais, mas o planejamento oficial ali do mês, que vai virar um planejamento semanal, ele tem que começar pelas prioridades, né? Às vezes as pessoas focam muito nessa questão de tarefas e horários e esquecem, por exemplo, de olhar para as prioridades. Então, todo início de mês, a gente pega o calendário mensal, vê quais são os compromissos já marcados, começa a inserir ali as nossas metas ou revisar as nossas metas que a gente já pensou e já inseriu e pensa nas prioridades. Isso é algo mais amplo, mas isso é parte fundamental do planejamento, né? É a primeira parte ali que você precisa saber para você conseguir
ir bem no seu mês, porque assim a vida acontece, várias novas tarefas surgem, você precisa replanejar várias outras, mas você está permanentemente focado nas suas prioridades. Então, se naquele mês você tem uma ocasião pessoal muito importante, um projeto profissional muito importante, um trabalho muito grande da escola ou da faculdade, você vai sempre se lembrar, quando você tiver o seu calendário mensal pronto e isso delineado, de que aquilo ali é o seu foco, né? E não precisa ser só foco profissional ou acadêmico, né? Várias outras coisas vão entrar, todos os âmbitos da sua vida, e você vai tentar manter ali aquelas prioridades, que é o que você precisa fazer para ter sucesso nesse seu big planejamento. Então, não esquecer, pensar em prioridades também é planejar, né? Não é só horário específico, tarefa e tudo mais. Sim, com certeza. E muitas pessoas não pensam por esse lado, né? Pensam que planejar é criar aquele quadro de horários, né, que a gente comentou. E aí, essa visão de planejamento é uma visão que realmente tira o brilho do planejamento, né? Tira todo o seu valor, né? O planejamento que eu estou falando para vocês aqui, Rabisco, eles é tudo na nossa vida, porque realmente tem vários benefícios. Eu acho que um benefício que eu não poderia deixar de falar hoje com vocês é a questão de quando a gente planeja, a gente evita aquele sentimento de culpa constante. Esse sentimento, eu acho que eu poderia explicar para você da seguinte maneira. Sabe quando você tá lá no seu domingo, né? Falou, não, esse domingo eu vou descansar. Hoje eu vou conseguir descansar sim, porque, né? Trabalhei a semana inteira, eu vou descansar. Aí começa, aí você olha o grupo do trabalho, olha o grupo das suas turmas, aí você vê que muitos colegas estão te mandando e-mail, que você percebeu que eles trabalharam no final de semana, aí você se tocou que de repente você poderia ter trabalhado ao invés de descansar. Então você está o tempo todo, quando você não está trabalhando, está com esse sentimento de culpa. Poxa, eu precisava estar trabalhando. E aí esse sentimento, a gente vê que ele vai embora, ele fica com Deus quando a gente planeja, porque a gente percebe que a gente consegue ficar no presente. A gente consegue, quando a gente planeja, aquele momento, a gente percebe, não, esse domingo mesmo era para mim descansar. Eu não precisaria ficar pensando em trabalhar, porque eu já planejei um dia para isso acontecer. E aí esse benefício se relaciona muito com o último que eu falei. O planejamento dá essa ação para a gente de que as coisas vão ser entregues, as demandas vão ser feitas. Tudo que a gente precisa fazer vai ser feito. Então a gente não fica com esse sentimento de culpa, a gente não fica culpada por ter descansado no domingo. Poxa, descansar no domingo, gente, é o mínimo. Pessoas que descansam no domingo são muito mais bem-humoradas na segunda-feira. Percebam isso. Aquelas pessoas que são mal-humoradas na segunda-feira, gente, é porque trabalhou no final de semana. Sério, observam que vão perceber o olhar rabisca nisso. Adorei o exemplo, mas o pior que é verdade, gente. Então, descansem no domingo para chegar mais bem-humorados na segunda-feira no local de trabalho, então na escola. Eu acho que o mundo seria melhor se isso acontecesse. Totalmente de mais acordo. tranquilo. E, Rabi, se você pensou que os benefícios do planejamento acabaram, pois você pensou errado, porque eles não acabaram ainda. A gente ainda tem um super tópico para conversar aqui hoje, nesse podcast, que é a questão da procrastinação. Sim, a terrível, a mais temida de todos os coaches de produtividade, que sim, é ela, a procrastinação. E a gente pensa, né, nossa, a procrastinação é a vilã. É pintada de vilã em todo coach de planejamento, em todos os lugares. Mas, na real, gente, querem saber de uma coisa? A gente vai ter que aprender a conviver com ela, porque ela é natural. Ela vai existir se a gente quer ou não. Queira ou não queira, ela vai estar ali do nosso lado algumas vezes, e quem sabe para dizer coisas importantes pra gente. Então, a primeira coisa para poder falar de procrastinação, a gente não vai conseguir extinguir ela. Esse papinho de zerar a procrastinação é uma coisa perigosa e é uma coisa enganadora que a gente não pode acreditar, porque a procrastinação é um mecanismo natural do nosso cérebro. Se a gente for para poder pensar, é até mesmo um mecanismo evolutivo, porque entre a gente tem em tomada de decisões, aquela opção que for mais fácil de fazer, que ela vai gastar menos energia, vai dar menos trabalho, vai ficar ali no quentinho da zona de conforto, vai ser a opção que a gente vai tender a optar, e aquela outra que foi um pouco mais desafiadora, um pouquinho mais cansativa, que vai gastar mais energia, ela tende sim a ser deixada de lado, a ser procrastinada. Então, é um mecanismo que existe, a procrastinação é uma coisa que vai acontecer, a gente queira ou não queira. O que a gente pode fazer,
que está ao nosso alcance é o planejamento. E com ele, a gente tem essa possibilidade de lidar melhor com ela. A gente tem a possibilidade de não deixar que a procrastinação afete tanto assim a nossa vida. Não deixar que a procrastinação acabe com o nosso desempenho escolar, atrapalhe as nossas demandas profissionais, porque é o seguinte, nesse processo de decisão entre escolher uma coisa que a gente gosta, que a gente acha mais fácil, uma coisa que está mais no nosso quentinho ali da zona de conforto, ela vai dizer que, olha, não tem jeito, você precisa fazer essa tarefa. Quando você planejar fazer essa tarefa, você não vai ter que parar para fazer essa decisão. Você não tem esse momento de parar e pensar, o que eu quero fazer agora? Você mesmo tomou essa decisão alguns dias atrás, já está escrito ali. Então, você não precisa fazer essa decisão e, consequentemente, a chance de você procrastinar aquela tarefa chatinha ali é menor. E olha só, eu digo menor, não significa que ela não vai acontecer, de que você nunca mais vai procrastinar na sua vida depois que você assistir esse mini curso. Olha só, não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa entender que ela vai acontecer algumas vezes sim, a gente precisa aceitar isso, mas com o planejamento a gente tem uma chance maior de controlar isso. A gente tem uma chance maior de reduzir esses momentos que ela vai acontecer. Muitas vezes, eu acho muito importante isso que a gente está discutindo sobre procrastinação, porque procrastinação não é uma questão apenas de produtividade. Não é tendo hack de produtividade que a gente vai diminuir essa procrastinação, porque ela muitas vezes tem a ver com autoestima, muitas questões internas da gente, tem a ver, por exemplo, com questões mais profundas, que são essas dicas de, não pense duas vezes não, regra de 5 minutos, não fica pensando mais que 5 minutos na tarefa, esse tipo de coisa não resolve problemas mais profundos. Por exemplo, várias vezes demorou ao máximo a entrega daquele trabalho, por exemplo, não era porque eu não fiz aquele hack de produtividade, mas é muito mais sobre aquela questão de como que eu me sinto com aquela disciplina, se aquele assunto pegou no meu ponto fraco. É muito mais sobre isso do que mais sobre produtividade, nos aspectos mais técnicos. É muito mais também sobre, de repente, autoestima, sobre como a gente se sente sobre aquele assunto, sobre aquela tarefa, o que aquilo desperta na gente. E agora você falando, Mila, eu tenho um exemplo muito bom também, porque no último semestre eu tinha que escrever um artigo. Aí pensa, eu no segundo semestre de psicologia, calorinha, nunca pisei na universidade, vou escrever um artigo, gente. Eu fiquei assustada, imagina. O professor falou que eu ia escrever um artigo, eu falei assim, o quê? Ainda bem que não é individual, porque eu ia bombar nessa disciplina. Assim, zero autoestima, zero confiança nas minhas capacidades, e o planejamento me ajudou a lidar com essa tarefa. O que aconteceu? Eu fui destrinchando, eu fui cortando em pedacinhos menores essa tarefa que me assustava demais. Então, quando eu ia sentar para poder fazer alguma tarefa desse trabalho de artigo, eu não ia sentar para escrever o artigo, eu ia sentar para pesquisar a bibliografia, eu ia sentar para fazer o primeiro rascunho da minha parte, depois ia sentar para poder revisar a minha parte. Então, eu consegui fazer o trabalho, inclusive ficou ótimo. Eu consegui fazer esse trabalho sem procrastinar, eu consegui fazer ele no cronograma que eu mesmo tinha estipulado. Claro que eu fiquei um pouco ansiosa antes de fazer as tarefas, mas à medida que eu fui fazendo as tarefas, eu vi que eu estava dando conta, que não era tão assustador assim, as coisas foram fluindo normalmente. Então, o planejamento ele foi chave, né, para mim conseguir lidar melhor com essa situação, porque eu vi que esse trabalho não era tão assustador assim, não era tão não era tão péssimo assim, ele não era tão desafiador assim, eu tinha capacidade de lidar com ele se eu fosse dando baby steps, um passo de cada vez. Nossa, cara, isso é um clássico, né? Em primeiro lugar, parabéns pelo seu artigo. E preciso comentar que não são só as escritoras novatas de artigo que passam por isso, né? Especialmente para nós mulheres, né? Tem um pouco isso de síndrome da impostora também, né? É interessante a gente observar quando isso rola. Recentemente comigo aconteceu isso. Eu estava escrevendo um artigo em inglês e dei uma bloqueada. E eu acho que isso é comum, assim, a gente às vezes acha que está com dificuldade de concentração ou que está com dificuldades técnicas outras, quando na verdade vai perceber e são coisas do tipo das que você relatou, né, que estão acontecendo. Às vezes a gente está só achando que não vai ser possível ou que não vai ficar tão bom assim.
e os baby steps resolvem tudo. Eu acho que é muito. Eu poderia dar 1 milhão de outros exemplos, né? Assim, corrigir redações, que a turma fez lá no meu cotidiano do meu trabalho, né? Às vezes eu tenho uma pilha de redações e eu dou uma procrastinada, mas não é porque eu acho difícil corrigir redações ou porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente para corrigir redações. Às vezes é só isso mesmo que você falou, essa sensação de que você olha e fala assim, putz, vai ser impossível, né? Essa atividade, essa tarefa, não vou conseguir concluir. E realmente, às vezes eu não vou conseguir concluir a correção daquelas redações em uma tarde, sei lá, dependendo do que for a atividade, às vezes nem em uma semana, nem em um mês você vai conseguir concluir. Um outro exemplo maravilhoso é o nosso minicurso, né? Não dava para a gente concluir em uma semana, mas aos pouquinhos, quando você vai partindo essas tarefas em tarefas menores, né? Daí tudo fica bem mais possível e você vai tirando esses bloqueios, né? É legal observar mesmo de onde é que vem o bloqueio. E, Nara, isso que você falou sobre agarrar algumas tarefas acontece demais comigo, né? Eu sou aluna de letras, né? Você pode imaginar que são muitos textos para ler. E eu sinto muito esse bloqueio com leitura de textos. No meu curso, tenho muitos textos para ler de todas as disciplinas. E geralmente, quando o professor manda aquela bibliografia que você lê, você vê a quantidade de textos para cada aula, dá um bloqueio. Eu falo, meu Deus do céu, tenho que multiplicar em três para conseguir dar conta de ler todos esses livros, descansar, fazer o Diogo dormir 8 horas, porque parece impossível. Mas quando a gente vê que dá para fazer aos pouquinhos, a gente chega no final, vê a tarefa feita, olha para trás e fica assim, gente, eu não consegui fazer isso. Fui eu mesma? Essa é a mágica de fazer aos pouquinhos, a gente nem vê fazendo. É diferente você ler 4 textos, um numa semana, 2 na próxima semana, e o último na última semana, porque você vai ter que ler em uma noite, uma tarde, todos os textos, né? Então, é real, baby steps resolvem muitos problemas de procrastinação. Mas é bom lembrar, né, como a Karina comentou antes, que procrastinação a gente consegue diminuir ela. A gente vai usar técnicas para diminuir. Mas se vocês verem algum coach pregando, acaba com a sua procrastinação em 10 dias, gente, sai por... denuncia esse anúncio porque é furada. Porque realmente não tem como a gente pensar em nunca mais procrastinar. A gente pode tentar usar algumas técnicas de produtividade para diminuir, mas também, com certeza, focar em outros raiz do problema, né? Que a procrastinação tá ali só a cerejinha do bolo. Não, total. E também lidar com isso que é cultural, né? Assim, a gente mora no Brasil, então tem toda uma cultura da procrastinação, né? Quantos trabalhos em grupo, por exemplo, vocês já não fizeram de madrugada, no dia anterior de apresentar o trabalho? Não, Eu acho que também tem isso, né? Um pouco, a gente ir lidar com a procrastinação é também sair dessa zona de conforto que na verdade não é uhum. nada confortável para você, porque as coisas vão precisar ser feitas em algum momento. Por que não fazer agora que você está com tempo, está tranquila, separou um momento para isso e não e parar de viver perigosamente e fazer as tarefas no último segundo, né? Eu acho que o grande negócio é esse, você virar para a procrastinação e falar assim, não, você vai enrolar, beleza, mas sou eu que mando em você, não é você que manda em mim, não. E com isso, a gente consegue ir aprendendo a lidar com ela, né? Porque é óbvio, como vocês falaram, é óbvio que vai ter procrastinação, é óbvio que a gente vai deixar algumas coisas para depois, e é óbvio também que vai ter vários dias que você vai falar, nossa, não quero fazer nada, sabe? Aqueles dias assim, tipo, nossa, sei lá, tô passando mal, tá um frio danado, um calor danado, os motivos podem ser vários, né? Esses dias vão acontecer. Mas quando você vira o seu planejamento, você vai começar a mudar o mindset, né? É um mindset mesmo. Você vai começar a pensar assim, uai, mas fazer essas coisas aqui é bom para mim, né? É algo simples assim. Nossa, se eu fizer um pouquinho disso daqui, eu vou conquistar o meu sonho de formar na faculdade. Se eu fizer um pouquinho daquilo outro, depois eu vou ter tempo para fazer algo que é um grande projeto pessoal meu, um hobby. Enfim, as coisas não vão se acumular no momento que às vezes não vai ser tão legal assim de eu poder fazer. Então eu acho que o grande rolê, a grande resposta do rolê da organização, né, a grande mágica,
é quando você começa a conseguir a negociar com você mesmo, né? E inclusive negociar a procrastinação. Então, por exemplo, o que que tem acontecido comigo depois que eu comecei a me planejar melhor semanalmente? Eu consigo procrastinar, mas eu consigo enganar a procrastinação, ou sei lá, às vezes me enganar. Tipo assim, eu tenho uma tarefa para fazer e naquele dia calhou que eu não estou muito afim de fazer ela. Então, ao invés de não fazer nada, ao invés de ficar enrolando, seja com internet ou fazer coisas de casa, sei lá, é clássico isso também, né? Se tem alguma coisa chata e trabalhosa para fazer, aí se dá uma vontade de lavar a louça, né? Tipo assim, nossa, que vontade, meu Deus, tem muita roupa, vou parar aqui e vou lavar um pouco de roupa. Quando você está em casa, obviamente, né? Então, assim, tem algumas estratégias que você pode fazer que são até simples, que é de você pensar, o de se perceber também, de você olhar, ó, você verificar, né? Olha, não estou conseguindo fazer tal tarefa. Estou, vamos supor, no computador aqui há 30 minutos, não está rolando. Seja realista e aí você negocia, fala, tá, não estou afim de fazer essa tarefa mesmo. Posso passar ela para amanhã e pegar uma de manhã e pôr aqui hoje? E aí pronto, você lidou com a procrastinação, você negociou com você mesmo e você continuou seguindo os seus planos aí de traçar o seu caminho com as coisas que você pretende fazer para realizar o que você quer. Isso, no fundo, é ser produtivas, né, gente? Porque produtividade não é você virar um robozinho lá dos horários fixos e ficar parecendo uma doida dando check o dia inteiro, né? Andar com a canetinha assim na mão ou marca-texto, colorindo tudo. Produtividade, na realidade, é isso. Você fazer o que tem que ser feito com a menor quantidade de tempo, ou na quantidade de tempo certa, para você ter tempo para todas as áreas da sua vida. E tem coisa Não, melhor do que arrasou. isso? Não tem, né? Não tem! Não tem. Eu só queria comentar um pouquinho sobre essa questão do conceito de produtividade, porque desde a pandemia eu sinto, é uma questão pessoal mesmo, que, nossa, tem muito conteúdo sobre produtividade na internet, tem muita gente falando sobre produtividade. E a gente está pensando muito sobre produtividade porque a gente está passando muito tempo em casa. Então, o nosso contexto de trabalho mudou para a maioria das pessoas, né? E como não pensar em produtividade, como pensar em produzir mais estando em casa, né? Aí eu penso que as pessoas é, têm produtividade como isso, de fazer a maior quantidade de coisas em o menor tempo. E isso é possível, gente. Como você vai fazer uma tarefa que gasta 30 minutos em 20? Ou essa tarefa vai ficar muito mal feita, ou então você vai simplesmente ter que se matar naquela tarefa. Então, produtividade eu penso muito em achar equilíbrios na sua vida, por exemplo. Ao invés de você tentar fazer uma tarefa correndo em 40 minutos, sendo que ela gasta 1 hora e meia, faz o tempo certo, mas também faz a tarefa certa. Porque não adianta você fazer várias tarefas em meia hora, sendo que elas gastam 1 hora para serem feitas, mas por exemplo, um relatório, uma coisa que você precisa entregar daqui a uma semana. É aquilo que precisa ser entregue amanhã, você ainda não fez. Então, produtividade nem sempre fazer tal tarefa em menos tempo, mas fazer a tarefa certa, porque realmente precisa ser feito naquele momento. Não fazer igual você falou, na área de você tá no meio de uma semana de provas, no meio sei lá, de várias cobranças do trabalho. Você larga o computador, sai e vai simplesmente organizar o guarda-roupa. Então vai decidir que numa quarta-feira de manhã você vai dar uma faxina na casa, uma super faxina, porque sei lá que dia que você não vai ter conseguido limpar a casa. Então, muitas vezes, a gente precisa refletir sobre o conceito de produtividade para a gente mesmo não se sentir frustrado o tempo inteiro, por não estar conseguindo fazer as tarefas em tempo recorde o tempo inteiro, não fazer, sei lá, 20 coisas no mesmo dia e pensar justamente o contrário. Pensar se eu estou fazendo as tarefas certas eu estou fazendo no tempo certo, beleza, então tá ok. Porque isso traz uma leveza, uma sensação de calma, que é muito boa, que é sobre qualidade de vida no final das contas, né? Porque a gente está falando sobre planejamento, que a gente está falando sobre se planejar, sobre se organizar, no final das contas, tudo se resume à qualidade de vida. A gente não se planeja para trabalhar mais, para, sei lá, fazer mais tarefas. Não, a gente é justamente o contrário. A gente se planeja para a gente ter mais tempo livre. Então, a lógica de produtividade, desse conceito, ela precisa ser repensada para a gente conseguir até mesmo se planejar da maneira certa, né? Isso faz todo sentido. Ai, Karina, é muito legal você comentar sobre isso, porque eu refleti muito também sobre o conceito de produtividade, especialmente nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, né?
Logo que a pandemia começou, nós tivemos o privilégio, né, lá na escola de trabalharmos em casa, né, de conseguirmos seguir com as atividades presenciais de forma remota. Nós, inclusive, praticamente não paramos, né, na semana seguinte, a paralisação de tudo, nós seguimos nos ambientes virtuais, e aí tudo ficou um pouco mais louco, né? Porque o trabalho ficou dentro de casa e todos os dias viraram uma grande to-do list que tinha que ser conciliada com toda a questão da saúde mental também. Então, a organização ajudou muito nesse sentido, me ajudou muito nesse sentido a refletir sobre o que eu precisava fazer para conseguir fazer tudo, não de forma exagerada, de forma que eu ficasse sempre correndo atrás de cumprir compromissos profissionais, mas que e também não o oposto, né? Não que eu, de uma forma que eu conseguisse não ficar constantemente preocupada com as questões, né, que estávamos vivendo no mundo naquele momento, ainda estamos, né, inclusive, é, e isso ajudou pra caramba, porque quando você consegue entender o que é de fato produtividade e qual é a grande relevância de você trabalhar essa sua habilidade de organizar para você ser mais feliz, para você conseguir encontrar mais propósito na sua vida, sentir que o que você está fazendo importa e é viável e é possível e você está progredindo em várias áreas, isso é muito legal, né? Isso realmente, para mim, os 2 últimos anos mudaram muito esse meu pensamento. Não foram fáceis, obviamente, mas a organização ajudou bastante nesse sentido. Você queria comentar alguma coisa, Camila? Eu queria comentar a questão de que você comentou, né, de quando a gente pensa em produtividade, a gente tem que pensar justamente o contrário de fazer as tarefas correndo. Eu lembrei de uma coisa que a gente pensa muito, né? Quando a gente está fazendo as tarefas correndo, a gente não pensa, vou fazer as tarefas correndo para poder descansar. Geralmente a gente pensa que eu vou fazer correndo porque eu não tenho tempo, porque tem outra tarefa, tem mais uma tarefa, tem mais tarefa. E aí a gente fica com uma sensação constante que a gente não tem tempo. Eu preciso fazer correndo, não é para fazer correndo para poder descansar. Geralmente a gente pensa o contrário, eu fazer correndo para fazer mais tarefas para adiantar, adiantar, adiantar. Não tenho tempo, não tenho tempo. A gente fica o tempo todo sem tempo. Gente, é uma sensação péssima. Não tem uma sensação pior do que essa. A gente contar os minutos para fazer cada tarefa, da gente ficar cada 5 minutos olhando o relógio para ver se não está atrasado. Isso é péssimo. Isso definitivamente não é produtividade. Pelo menos não é a visão do projeto Rabiscos e da Dicionário. Exato, e assim, por mais que você esteja, né, às vezes você que está nos ouvindo agora está em um momento da vida que é corrido mesmo, assim, você está estudando o dia inteiro, trabalhando à noite, ou o inverso, né, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, sei lá, às vezes está com um bebê pequeno, qualquer momento, fazendo um grande projeto, qualquer momento da sua vida em que você estiver e que você esteja mesmo num momento mais desafiador, mesmo assim, quando você tem uma noção pré-estabelecida das suas prioridades e consegue traçar um mínimo planejamento semanal, tudo vai fluir melhor e você vai conseguir tirar essa sensação de estou sempre devendo coisa, estou sempre em falta, tanto com o estudo ou o trabalho ou com você mesmo, né? Porque às vezes também tem isso, você está em dia bonitinho com seu estudo, com seu trabalho e está devendo para você mesmo, tipo, ah, e aquele livro que eu não li, ah, e aquele hobby que eu queria ter começado lá na resolução do ano novo e não comecei. Então é muito legal mesmo tirar esse conceito da pressa, do tudo para ontem, para você poder estar em dia com tudo e conseguir equilibrar melhor os pratinhos, mesmo num cenário desafiador. Eu queria ressaltar ainda mais nessa questão do cenário desafiador, porque pode parecer assim, nossa, mas esse negócio de planejamento vai me custar mais tempo ainda. Porque além de fazer essa tarefa, você precisa tirar um tempo para planejar. Eu acho que isso não cabe na minha realidade. É importante a gente ressaltar isso, de que não importa qual seja a sua realidade, não importa se a realidade é muito mais difícil que a nossa ou se ela é mais tranquila do que a nossa. O planejamento é para qualquer pessoa que deseja ter uma vida com um pouco mais de liberdade. A gente não está dando aqui falsas promessas, promessas irrealistas, algo que a gente não pode entregar. De fato, sim, o planejamento ele realmente traz isso para a gente, esse maior controle sobre a rotina. Não é uma coisa mágica, uma coisa impossível, irreal que a gente está prometendo aqui, uma utopia. Não, isso realmente acontece, não importa qual seja a sua realidade. Porque você pegar uma folha lá e dividir as tarefas
ao longo da semana, isso você pode fazer em qualquer realidade, não importa se você trabalha, igual, por exemplo, a minha mãe, ela é dona de casa, ela não trabalha fora, né? Eu odeio essa expressão. Mas, enfim, a minha mãe, ela não tem, ela não trabalha fichado, por exemplo. Mas mesmo assim, ela pode usar o planejamento. Não importa se você cuida de seus filhos em casa, se você simplesmente não trabalha. Enfim, não importa a sua realidade mesmo. Você pode se apoderar dessa ferramenta do planejamento. Inclusive, é por isso mesmo que a gente pediu para os rabiscos colocarem essas aulas na televisão da sala e chamar todo mundo para assistir. Porque planejamento é para todo mundo, gente. Então, se Com você está assistindo certeza. essa aula aqui e não colocou no carro para todo mundo escutar, então não colocou televisão de casa, faça uma fazer isso agora mesmo. Porque você está perdendo informação relevante para a qualidade de vida da sua família e dessas pessoas que você ama. Porque planejamento, gente, é para todo mundo ter mais liberdade, para todo mundo ter mais controle sobre a sua rotina. Não importa qual ela seja. Não importa se você é uma atleta que acorda 4h30 da manhã, ou se você é um estudante de ensino médio, ou se você é uma empregada doméstica, ou se você é uma dona de casa, você cuida dos seus filhos. O planejamento ele pode te ajudar, não importa qual seja a sua realidade. Ele vai te ajudar a ter um pouco mais de controle sobre as suas tarefas, a ter um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia, vai te ajudar a ter um pouco mais de tempo para você descansar, para você saber o momento certo de fazer o momento certo de fazer todas as tarefas. Isso faz toda a diferença na nossa vida, e por mais que a gente possa parecer um pouco simplista demais na hora de a gente dizer que planejamento é só isso e faz uma diferença totalmente gigante na nossa vida, isso pode parecer contraditório, né? Porque são apenas alguns minutinhos dessa semana que fazem total diferença, mas isso acontece, são só alguns minutinhos que realmente fazem uma mágica na nossa semana. Nossa, Cá, com certeza. É legal você ter dado o exemplo da sua mãe, né? Porque com certeza ela trabalha e muito. Eu também faço as coisas de casa e a gente sabe que o serviço de casa é infinito. E isso também de que o planejamento ele realmente serve para todo mundo. E nós estamos aqui falando com experiência de causa. Porque a gente consegue, apesar de todo mundo ter uma realidade muito diferente uma da outra, a gente consegue comparar as nossas próprias realidades, né? Eu, por exemplo, tendo uma rotina acadêmica pesada, né, de professora e pesquisadora e fazendo muitos projetos e muitas atividades ao mesmo tempo, eu achava que eu sempre tinha que fazer alguma coisa nos finais de semana. E eu sei que isso acontecia com vocês também, quando vocês eram estudantes do IFMG, por exemplo. Vocês tinham uma rotina muito puxada, né, às vezes de 17, 18 matérias, e já me relataram que por muitas vezes sacrificaram finais de semana antes de saberem mais ferramentas de organização. Então, quando a gente compara nossas próprias realidades, né? No caso de vocês lá atrás, ou no meu caso hoje, minha rotina mudou? De repente eu fiquei com menos afazeres e, puxa, tô aposentando, né? Eu tô muito tranquila. Diminuí os projetos, diminuí as aulas, diminuí minhas demandas? Não diminuí. O que aconteceu foi que eu aumentei o meu leque de ferramentas de organização, né? Aprendi mais ainda sobre isso, inclusive junto com vocês, na nossa parceria. Sou muito grata por isso. E assim eu consegui, por exemplo, fazer com que o trabalho nos finais de semana seja realmente uma exceção e não a regra como era. Eu achava que todo sábado, se eu não colocasse as atividades em dia e seguisse com correções e criações de provas, enfim, várias outras tarefas que eu tinha, que eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha para fazer. Então, quando eu comparo a minha realidade antes de usar as ferramentas de organização de forma correta e usando as ferramentas de organização de forma correta, a gente vê que a variável, né, o que mudou foi só o uso delas, não foi a realidade que de repente se transformou. E eu acredito que isso aconteceu assim para vocês também, não foi? Demais, Ara. Eu tô vivendo exatamente isso agora. Como as aulas da UFMG, né? Eu estudo psicologia na UFMG e as aulas presenciais voltaram agora, né? Nesse último mês. Sendo uma experiência muito desafiadora, assim. Eu tô passando muito tempo no transporte, me deslocando até lá. E eu penso assim, eu estaria realmente muito perdida se não fosse as ferramentas de organização e planejamento. Porque, por mais que minha rotina esteja muito mais pesada do que estava na pandemia, né? Porque na pandemia eu não tinha esse tempo, né, perdido no deslocamento, mas eu sei que eu estou muito mais tranquila, muito mais preparada para conseguir enfrentar os desafios agora com as técnicas que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Então,
Em comparação com a Karina, que hoje sabe tudo isso de planejamento, com aquela Karina lá de 2018, 2019, calorinha do IF, que não sabia nada de planejamento, hoje eu posso afirmar com total certeza de que estou muito mais preparada para viver os desafios que estão por chegar. Eu sei que eles vão existir, eu estou começando a sentir eles, mas eu sei que eu vou enfrentá-los muito mais bem, muito mais preparada do que se eu não tivesse essas ferramentas ao meu dispor, essas ferramentas de planejamento ao meu dispor. Elas não vão fazer mágica. Eu vou ter que sofrer um tiquinho, eu vou ter que até adaptar, vai ser difícil. Mas eu sei que eu vou estar muito mais tranquila, mais preparada para enfrentar esses desafios. Eu não vou estar tão insegura, tão surtada, vamos dizer assim, surtada para enfrentar eles. Nossa, é isso, Ká. E com isso, inclusive, chegamos no primeiro ponto que comentamos nessa aula de hoje, né? Que é o grande porquê do porquê se planejar, né? Porque com isso, quando a gente começa a se planejar, a gente trata do fundamental, que é a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer na vida com tranquilidade, com felicidade, com satisfação, com harmonia entre todas as áreas. E é esse o grande propósito, é esse o grande porquê, né? Era essa a nossa principal mensagem na aula de hoje, na primeira aula, muito oficial do minicurso Agora Vai, Você Organizado, em 2022. Eu fico muito feliz de a gente estar conseguindo passar essa mensagem, porque eu gostaria de ter ouvido essa aula, sabe, há alguns anos, e conseguido organizar muita coisa melhor. Mas eu também queria deixar a mensagem para o pessoal de que sempre é tempo de você começar a se organizar e que, como a gente comentou aqui, os baby steps, os mínimos passos em direção ao planejamento e à organização fazem uma diferença enorme. Não é um tempo perdido, é um tempo ganho para você se conquistar os seus sonhos e para você conseguir se sentir satisfeito com a sua vida e com as coisas que você faz do seu tempo, né? Com o uso que você faz do seu tempo. Com certeza, Nada. E eu espero que com essa aula a gente tenha conseguido te convencer de que planejar a sua semana, que o planejamento é uma ótima ferramenta, de que esse foi o objetivo da aula, né? Como que a gente vai convencer esse povo que planejar é bom? A gente fez esse monte de lista, a gente fez essa introdução, que poderia ser a introdução de um livro sobre isso, que a gente espera que a gente tenha convencido vocês. E você, Rabisco, já pode assistir a aula 2, porque hoje, segunda-feira, a gente vai ter as duas aulas para assistir. Essa aula do porquê se planejar e a segunda aula sobre as ciladas de planejamento que você não pode cair. Então, tá aí mais um podcast para você assistir. Eu e a Camila, a gente falou horrores sobre algumas ferramentas de planejamento que parecem ser ótimas, mas na verdade são péssimas. Você precisa correr assim que você vê uma delas. Eu gostaria de lembrar vocês que dúvidas e comentários vocês devem deixar nos comentários, porque a gente vai adorar escutar vocês. É sempre, de repente, um pouco solitário. De repente, a gente vê aquele monte de visualizações que as pessoas não falam as coisas. É muito importante que você converse com a gente. Não deixe de deixar sua opinião, seu comentário, nem que seja um emoji. Conversa com a gente nos comentários, porque é maravilhoso quando a gente consegue escutar vocês. Conversa mesmo, gente, porque a gente quer saber e porque tá incrível todo esse mini curso. Hoje a gente tem a aula 1, que é esta, e a aula 2 do podcast com as meninas, mas amanhã também tem aula em formato diferente, né? A partir de amanhã, a partir da aula 3, a gente tem aula em formato de vídeo, então vocês vão poder ver a gente também. Tá muito legal, a gente achou que esses formatos se complementaram muito. Espero que todo mundo curta bastante, compartilhe, manda para o pessoal desorganizado aí, manda para o pessoal que fica pedindo tudo no WhatsApp para ontem, para todo mundo conseguir organizar a vida e ficar mais tranquilo, ficar mais feliz. O mundo vai ficar melhor com todo mundo organizadinho, não vai não, meninos? Um monte seria outro. Com certeza, vamos começar a organizar tudo para todo mundo ficar feliz com suas metas, com seus propósitos e para todo mundo se sentir mais produtivo, sobrando tempo para o que importa. É isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem até aqui e até a próxima aula. Bye, bye! Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Rabis, queridos. Até a próxima aula. A gente se vê.